Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, conforme o Anderson já disse, ontem nós traçamos um panorama histórico para mostrar, em termos de soteriologia, ou seja, de doutrina da salvação, o que as Assembleias de Deus creem, o que elas sempre acreditaram. Nós também fizemos uma sinopse curta da vida e um pouquinho da obra de Jacob Arminio. E hoje nós vamos entrar de fato na soteriologia. Então nós vamos tratar basicamente de 5 pontos teológicos, E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nós comentamos ontem no início que a teologia ela é resumida por um acróstico na língua inglesa chamado facts, e que em português esse acróstico ficou fatos, Então, na tradução, para que esse acróstico bata, para ficar com o mesmo sentido do inglês, nós vamos começar não necessariamente pelo F, que seria a primeira palavra do facts ou do fatos, mas nós vamos começar pela letra T de fatos. Por quê? Porque a letra T fala de total depravação. Exatamente por quê? Porque nós vamos começar a teologia a partir do momento em que Adão e Eva pecam. Então, para o nosso entendimento, nós temos que começar exatamente a partir do pecado. Então, o primeiro ponto que nós iremos tratar é a depravação total. E para que nós possamos entender a depravação total, eu quero apenas dar um pouquinho de informações para vocês acerca do que Arminio pensava acerca do pecado. Então, nós temos que fazer distinção entre o primeiro pecado, ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles estavam em um estado diferente do nosso. Em que sentido que eles estavam diferente do nosso? Aqui eu tenho um termo um pouco mais técnico chamado pré-lapsário. A palavra lapso significa queda. Então, quando eu falo pré-lapso, eu quero dizer antes da queda do homem. Então, nós sabemos que Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. Sabíamos que eles gozavam da imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia também nos diz que a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Ou seja, o nosso estado é diferente do de Adão. Adão nasceu em um estado que eu e você não nascemos. Adão caiu, Adão pecou, mas antes dele pecar, ele nasceu em um estado, vamos dizer assim, se eu posso colocar, de perfeição. Nós já não nascemos no estado de perfeição, nós já nascemos com uma inclinação para o mal. Então ele vai fazer exatamente essas distinções. O primeiro pecado e os efeitos do pecado, ou seja, após a queda, o que aconteceu. Então o primeiro pecado, ele é causado pelo livre-arbítrio de Adão e Eva. Como assim? Você fala, por que o primeiro pecado? Porque talvez essa discussão possa não ser conhecida de vocês, mas uma das grandes perguntas que é feita para as pessoas é: da onde surge o mal? Se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, da onde que veio o mal? Então, na verdade, o Arminio ele vai responder essa pergunta da seguinte maneira: como que surge o mal então? O mal surge do livre-arbítrio, não necessariamente de Deus. Em que sentido? No sentido de que Deus ele quer ter um relacionamento com os homens, e para que esse relacionamento seja um relacionamento sincero, para que o homem de fato possa aceitá-lo, para que o homem possa viver sem que esse homem seja um robô ou um autômato, o homem precisa fazer escolhas. E ao fazer escolhas, o homem pode fazer escolhas más. E ao fazer essas escolhas más, ele vai criar e gerar o mal nesse sentido. Então o que ele quer dizer? O mal ele não nasce de Deus, ele nasce no sentido de que Deus capacitou o homem a ter um arbítrio, e esse arbítrio pode criar o mal, como foi o caso. Então ele quer dizer o seguinte: o primeiro pecado é causado pelo livre-arbítrio,
Isso quer dizer o quê? Que o primeiro pecado é contingente. O que é contingente? Ele não é necessário, ele não precisava acontecer. O que ele quer dizer? Adão poderia ter vivido sem pecar. Aí você fala, mas por que isso é importante? Isso é importante para dizer o seguinte: significa que o pecado de Adão foi realizado sem nenhum tipo de coerção, quer seja externa ou internamente. A escolha foi dele, a escolha foi de Adão. Aí você fala, Wellington, mas eu ainda não entendi seu raciocínio. O que você quer chegar? Existe uma outra corrente do raciocínio, que no caso aqui seria o calvinismo, em que, dependendo do tipo de calvinismo que a pessoa defende, ele vai dizer exatamente o seguinte: não, foi Deus quem decretou a queda. Se foi Deus quem decretou a queda, então, na verdade, a consequência lógica e natural, então, é que Deus é o autor do pecado. E esse é um dos problemas muito difíceis que os calvinistas eles têm que lidar. Seria Deus o autor do pecado, mas a Bíblia fala que Deus é luz e que nele não habita trevas nenhuma. Então o que eu quero dizer? Arminio ele sai, você fala, Deus não decretou a queda. Deus criou, capacitou o homem a ter um livre-arbítrio. E a partir do mau uso, da má administração desse arbítrio capacitado por Deus, é que vai acontecer o mal. Então é isso que ele vai dizer. Então, ele diz o seguinte: como foi que Adão e Eva pecaram? Eles foram persuadidos por Satanás para pecar, mas Adão e Eva poderiam ter desistido, ou seja, a história poderia ter sido diferente, mas eles escolheram desobedecer a Deus e pecar. Dani? Então, o que ele quer dizer? A gente precisa saber que, o que eu comecei a dizer, o estado de Adão e Eva no jardim antes do pecado é diferente do nosso estado. Nós jamais experimentamos esse estado de Adão, porque nós nascemos, conforme a Bíblia nos diz, em transgressões, em pecados, ou dependendo da tradução, em delitos, em pecados. Então, o Jacó Arminio vai dizer o seguinte: existe o que o homem antes da queda possui? Ele possui um estado de integridade. Antes de pecar, Adão possuía um estado de integridade que nós não possuímos. Ele era capaz de não pecar. Nós já nós não temos essa capacidade de não pecar. Nós pecamos. Nós ganhamos ou passamos a adquirir a capacidade de não pecar a partir do momento que nós nascemos de novo. Mas antes de nascermos de novo, nós pecamos. Nós nascemos em pecado. E a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imago Dei, eles tinham. E essa imagem e semelhança de Deus, ela pode ser apresentada de maneira simples como características naturais. O que é a imagem e semelhança de Deus? O que está envolvido na imagem e na semelhança de Deus? Características naturais como o intelecto, nós pensamos, a vontade, as nossas afeições. Características sobrenaturais, conhecimento de Deus, retidão, justiça e santidade. Dentre as características sobrenaturais, ou seja, então, conhecimento de Deus, retidão e santidade, é o que Arminio chama de retidão moral. Então, de uma maneira simples, nós colocamos assim: a imago Dei ela tem características naturais e características sobrenaturais. Com a queda, o que acontece? Não é que a imagem e semelhança de Deus, o homem, é destruída totalmente. Não. Nós ainda retemos algumas dessas características, algumas dessas qualidades. Mas as qualidades como conhecimento de Deus, retidão e santidade, nós perdemos. Então, esse conhecimento de Deus que Adão tinha antes de pecar, essa retidão que Adão e Eva possuíam antes de pecar, essa justiça que Adão e Eva possuíam antes da queda, e a santidade que Adão e Eva tinham antes da queda, nós não temos mais. Então ele quer dizer o seguinte: antes da queda, Adão e Eva possuíam o quê? Um conhecimento de Deus, uma retidão, justiça e uma santidade. Pode passar, por favor.
que agora nós não temos. Então agora nós entramos de fato para entender o que é a total depravação, ou a depravação total. O Jacó-Armínio, o termo mais conhecido na teologia é depravação total. Nós estamos usando aí o total depravação. Mas o Jacó-Armínio nunca se expressou fazendo uso desse termo. Ele defendia a ideia de total depravação, mas ele não fazia uso desses termos, ele fazia o uso de privação, ou seja, o homem foi privado de características como o conhecimento de Deus, a santidade, a justiça. Ou o homem possui uma inabilidade, a ideia é a mesma, só os termos que diferem. Então, o primeiro ponto que nós precisamos tratar logo no início, e que muitas pessoas quando começam a estudar, é o seguinte: quando eu uso o termo depravação total, pelo fato do termo total estar nesse título, as pessoas perguntam, então significa que o homem é totalmente depravado? A ideia aqui é o seguinte: total num sentido de extensão. Todas as áreas, todos os segmentos da vida do homem são atingidos pelo pecado. Não quer dizer, depravação total, que o homem é tão mau quanto ele poderia ser. E algumas pessoas às vezes se enganam, né, se equivocam pensando, então depravação total significa que nós somos muito maus. Não, não é essa a ideia, nós somos maus, mas o que ele quer dizer é que todas as áreas da nossa vida foram afetadas, infectadas pelo pecado. Todas as áreas foram atingidas. Então é total no sentido de que não há nenhuma área de nossas vidas que não seja atingida pela herança pecaminosa que nós herdamos de Adão. Pode ir? Então, a retidão original, o conhecimento de Deus, a retidão e a santidade que o homem possuía antes da queda, ele já não tem mais. E com isso o homem priva, ou seja, Adão, priva a sua descendência dessas qualidades. Os descendentes de Adão e Eva nascem privados do conhecimento de Deus, retidão e santidade. É como se fosse o seguinte, vamos imaginar, que eu tenha de repente um problema, sei lá, de rinite. Eu tenho um filho, é provável, eu não conheço da área, mas o que eu quero dizer, se eu tiver algum tipo de doença, algum tipo de deformidade, seja algum tipo de problema, eu posso, através dos meus genes, passar isso para os meus descendentes, correto? Os meus filhos, os meus descendentes podem, e às vezes muito naturalmente, vão herdar os mesmos problemas que eu tenho, por se tratar de hereditário. A partir do momento que Adão pecou, aquelas características do pecado de Adão são passadas para todos os seus descendentes, ou seja, para toda a humanidade. Então o que ele quer dizer? Eu e você nascemos com um erro genético espiritual, vamos dizer assim, que Adão cometeu. Então todos nós nascemos com esse erro genético, ou seja, o pecado de Adão é transmitido para toda a sua posteridade. Então, e por nós nascermos então em um estado pecaminoso que nós mostramos, aqui nós precisamos já apresentar uma frase de Jacó-Armínio, que diz o seguinte: em seu estado pecaminoso, ou seja, e caído, o homem não é capaz, preste bem atenção, de e por si mesmo, quer seja pensar, querer ou fazer o que é de fato bom. Preste bem atenção. Uma vez que nós nascemos em delitos e em pecados, não existe nenhum homem que consiga fazer aquilo que é bom. Você fala, mas peraí, você está querendo dizer que o homem, sem ser cristão, ele não consegue fazer nada que é bom? Mas a gente vê relatos nos noticiários, jornais, de pessoas fazendo atos de bondade, e eles não são necessariamente evangélicos, ou cristãos, ou protestantes. O que eu quero dizer? Não é que o ato não seja bom, mas esse ato não é bom do ponto de vista de Deus, e principalmente ele não é bom do ponto de vista de que esse ato seja capaz de fazer com que alguém seja merecedor da salvação em virtude desse ato. E é por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: todas as suas ações de bondade, tudo aquilo que vocês fazem de bom, a Bíblia diz o seguinte: para mim não passam de
trapos de imundícia. Por quê? Porque quando nós cometemos uma ação, o que eu quero dizer? A ação, ela possui uma motivação, e essa motivação nós não conhecemos. Então, por exemplo, eu posso muito bem ajudar alguém, e quando a pessoa vê e olha para aquele caso e fala, olha que bonito, aquela pessoa ajudou alguém, olha que ato bom, mas a pergunta é, as pessoas não são capazes de julgar a motivação que eu tive para ajudar aquela pessoa. Já a Bíblia diz que Deus, ele tem essa capacidade de julgar e analisar o nosso coração, e naturalmente ele pode dizer se aquela ação de fato é boa ou não. O que eu quero dizer? Deus, ele tem capacidade para de fato analisar as coisas de uma maneira que nós não conseguimos. Então ele diz o seguinte: mas é necessário que seja regenerado e renovado seu intelecto, afeições ou vontade, e em todas as suas atribuições, por Deus, em Cristo, através do Espírito Santo, para que seja capaz de corretamente compreender, estimar, considerar, desejar e realizar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito um participante dessa regeneração ou renovação, eu considero que, uma vez que ele é liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer o que é bom. Mas, entretanto, não sem a contínua ajuda da graça divina. Essa citação está na obra de Aquilino, chamada Declaração de Sentimentos, e que também está citada na obra Teologia Arminiana do Roger Olson. Portanto, a primeira coisa, muitas pessoas dizem o seguinte: os arminianos não defendem a total depravação, ou a depravação total, ou a inabilidade total, ou o termo que eu usei aqui, a privação. Não, aqui está a prova para dizer, sim, os arminianos defendem sim a total depravação. Agora nós vamos olhar então o que é essa total depravação. Lembrando também que o termo, para aquele primeiro pecado cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden, ele é conhecido como o pecado original, ou seja, o primeiro pecado original. Acompanhe comigo o que a Bíblia diz em Romanos 3, dos versículos 10 a 18 e também no versículo 23, certo? Romanos capítulo 3, dos versículos 10 ao 18 e depois o versículo 23. Então, em Romanos 3, eu não sei como está a leitura para vocês, se vocês conseguem enxergar aí, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas você pode acompanhar aqui. Mas é interessante que você depois anote, estude e veja quais são as implicações desses versículos. E o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então agora vocês estão entendendo, por isso o uso do termo total depravação. Vocês olharam a descrição? O que ele quer dizer? É assim que todo homem nasce. Eu fiz um resumo de alguns dos termos que aparecem nessa passagem. Ou seja, se de repente você estivesse ensinando um culto de ensino, ou você estivesse pregando, você consegue extrair esses elementos do texto. O texto diz o seguinte: não há um justo. Se não há um justo, qual é a consequência disso? Todos são pecadores. Ou, para fazer o uso da antítese do antônimo, se nós não somos justos, nós somos injustos. Então, se não há nenhum justo, significa que todos são injustos. Depois diz: não há ninguém, ali é um quê? Desculpa, não há ninguém que entenda. Ou seja, as pessoas não entendem as coisas de Deus.
E é por isso que Paulo também vai escrever exatamente o seguinte: as coisas espirituais se discernem de que maneira? Espiritualmente. Se você não tem esse espírito, você não entende, você não discerne. Por quê? Porque você é um injusto, você é um pecador. Então, não há um justo, não há ninguém que entenda. Depois, não há ninguém que busque a Deus. O texto diz isso. Você pode voltar, fazendo favor, Daniel? Preste bem atenção. No começo do versículo diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Pode voltar para o que eu quero dizer? Se não há ninguém que busque a Deus, então isso quer dizer que não existe nenhum homem que de maneira natural, sem ajuda, sem o auxílio, sem o início de Deus, que ele busque a Deus. Ninguém pode dizer assim: eu estava lá pecador e de repente eu passei a buscar a Deus. Você não tem essa capacidade. O versículo está dizendo aqui que não há ninguém que busque a Deus. Diz que se fizeram inúteis. Depois, não conheceram, o 5, não há quem faça o bem. Não conheceram o caminho da paz. 7, não há temor de Deus diante de seus olhos. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então você fala assim: o que é isso? Isso é nosso certificado de nascimento, meus irmãos. Eu e você nós somos assim, sem justiça, sem temor, cego, sem entender, sem querer buscar, sem fazer o bem. O que eu quero dizer? Nós precisamos entender exatamente isso. Muitas das vezes, e eu me recordo em alguns ensinamentos cultos para jovens, que as pessoas, até uma vez na rádio, no programa, a pessoa fez a seguinte pergunta para mim: vocês como evangélicos, vocês não cometem um erro achando que vocês são superiores aos outros? Achando que só vocês fazem o que é certo e todas as outras pessoas fazem o que é errado? Vocês não acham isso um equívoco, achar que só vocês estão certos? Ou de repente achar que só vocês são bonzinhos? E aí eu falei para ele: não, na verdade é o contrário. O evangélico, aquele que conhece, ele não acha que ele é bonzinho, ele sabe que ele é mau e que sem a ajuda de Deus ele vai agir mal. Então, na verdade, ser evangélico, ser cristão, ser protestante é reconhecer que nós nascemos maus e que se nós não tivermos o auxílio da parte de Deus, nós continuaremos assim. Então, na verdade, precisar do auxílio de Deus, do início ao fim, de uma maneira contínua, é a nossa maneira de dizer: reconhecemos que a nossa natureza foi afetada pelo pecado e que sem o auxílio de Deus nós vamos continuar pecando e fazendo coisas erradas. Portanto, precisamos de Deus para que Ele nos oriente e que nós tenhamos uma vida e comportamentos totalmente diferentes. Pelo contrário, é reconhecer que nós de fato nascemos com uma inclinação para o mal. O próximo slide, por favor. Então, vamos agora tratar na prática o que o conhecimento desse ponto ajuda. O que essa passagem toda da depravação total, da total depravação, da inabilidade, da privação, o que isso impacta em termos práticos da minha vida? A pergunta é, e ao fazer essa pergunta, eu estou esperando uma resposta de vocês. Eu vou cometer o erro de ontem, eu fiz a pergunta e todo mundo ficou olhando: será que é pegadinha? Eu respondo, eu não respondo? Então, você diga sim, ou você diga não, ou você levanta a sua mão, eu espero a manifestação da sua parte com a seguinte pergunta: quem aqui, não precisa dizer quem, em que lugar, em algum momento, em alguma igreja, ou num culto familiar, ou num culto ao ar livre, em algum momento você já ouviu um pregador, um pastor ou alguém dizendo o seguinte: dê um passo para Deus, que Deus vai dar um passo na sua direção? Então, preste atenção no que eu quero dizer. O texto lá diz que não há ninguém que busque a Deus, correto? Vocês lembram o texto de Romanos comigo? Não há ninguém que busque a Deus. Se não há ninguém que busque a Deus, como que alguém pode dar um passo para Deus se ele não está buscando a Deus? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Essa frase traz em si uma teologia ruim.
porque ela dá a impressão de que o homem pode iniciar a sua salvação dando um passo em direção a Deus, quando ele não pode. O texto diz que não há nenhum justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Vocês viram o texto diz que ninguém busca a Deus. Se ninguém busca a Deus, como é que você pode pedir para a pessoa que ele dê um passo em direção a Deus? O que eu quero dizer? Alguém certa vez começou com esse bordão, e esse bordão passou a ser imitado por pregadores e pastores. Só que esse bordão, muitas das vezes as pessoas que fazem isso, até com uma boa intenção, não sabem que na verdade eles estão disseminando o que de fato seria uma heresia. Por que uma heresia? Porque você está querendo dizer que a pessoa pode iniciar a sua salvação, quando a Bíblia diz que não, a pessoa não pode. A Bíblia diz que todos são injustos, não há quem busque a Deus. Se não há quem busque a Deus, ninguém pode iniciar o processo de salvação. Só Deus pode iniciar e completar o processo de salvação. Então, o que eu quero dizer? Agora também implicações práticas. Naturalmente, vocês estarão em cultos e vocês poderão voltar a repetir esse bordão. Você fala, o irmão está falando errado, hein? Já me ensinaram isso. Eu quero dizer, talvez o irmão ou a irmã não teve acesso, ou às vezes por negligência não esteja aqui. Eu quero dizer, se o irmão, uma irmã ou alguém continuar com esse bordão e errar, você precisa conversar com esse irmão, mas de uma maneira amorosa. O fato de você saber que isso é errado não te dá o direito de querer levantar o dedo, colocar o dedo no início e apontar, olha, você está pregando heresia, isso. Não. Conversa com o irmão, explica para ele e diz, irmão, talvez o senhor nunca refletiu a fundo essa questão, mas na verdade a ideia que o senhor está passando é uma ideia antiga. E conversa com ele de uma maneira amorosa, explique o texto para ele, ou de repente, é bem provável que esse vídeo vai estar na internet, você pode falar e explicar e mostrar para ele. Mas o que eu quero dizer, uma vez que nós estamos buscando crescer na graça e no conhecimento de Deus, é importante que esse tipo de prática saia do nosso meio. Todo mundo concorda que o que o texto diz é verdadeiro? Que não há ninguém que busque a Deus? A Bíblia está errada? Se você concorda que a Bíblia está certa, então a frase está errada. Se não há ninguém que busque a Deus, é ninguém. A pessoa não pode dar um passo a Deus. Se ela estiver dando um passo em direção a Deus, significa que ela está buscando a Deus. O que está implícito nessa frase que as pessoas esquecem? Quem está dando um passo para Deus, ele está se dando um passo para Deus, mas ele só está dando um passo para Deus porque Deus já deu um passo para ele antes disso. É que as pessoas não sabem. Então o que eu quero dizer? Deus já através da sua graça está buscando alcançar aquela pessoa. A Bíblia diz o seguinte: nós o amamos, por quê? Ele nos amou primeiro. Então o que eu quero dizer? Aquele passo daquele pecador em direção a Deus é na verdade já um reflexo da ação de Deus na vida dele. Quem começou a ação foi Deus. Então o primeiro passo foi de Deus. Então a ideia é o seguinte: se você hoje está dando um passo na direção de Deus, é porque Deus na verdade que deu um passo anteriormente para você. O primeiro passo é de Deus. A ação, o início da salvação começa com Deus e por Deus. Aqui nós então vamos entrar em duas áreas. Um termo um pouquinho mais técnico, né, que é falar sobre o pelagianismo. O que é o pelagianismo? É uma crença, né, uma ideia que nega o pecado original, ou seja, nega que Adão e Eva teriam pecado e que herdamos essa natureza contaminada, como nós vimos através daqueles textos, pelo pecado, fazendo então com que a natureza humana seja vista como boa. A pessoa nasce exatamente como Adão nasceu antes do pecado. As pessoas podem escolher Deus pelo uso da razão e do livre-arbítrio, o que não é bíblico. Nesse caso, segundo Pelágio, a pessoa pode dar um passo para Deus, mas a Bíblia diz que o homem não pode dar um passo para Deus. E existe o que nós chamamos de semi-pelagianismo, que não nega o pecado original, ou seja, não nega que Adão e Eva pecaram, e nem as consequências do pecado, né, de Adão e Eva, mas eles dizem que o homem, através do seu livre-arbítrio, pode buscar a Deus, ou seja, iniciar o processo de salvação. E nós, como e vimos que temos uma herança
também não defendemos isso. Então as duas visões são erradas e nós não defendemos. Pode passar para ela, por favor? Então nós vamos ler mais alguns textos bíblicos agora. Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Efésios capítulo 2, os versículos 1, 2 e 3. Quando a Bíblia fala então que nós nascemos em pecados, em delitos, o termo diz que nós nascemos mortos em pecados. Vamos ler. Efésios 2 começa assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, preste bem atenção, filhos da ira, como os outros também. Agora o versículo começa o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, na verdade, a Bíblia diz que quando nós nascemos com essa herança do pecado, um dos termos que a Bíblia diz é que nós somos mortos. Nós nascemos mortos em ofensas, em pecados ou delitos e pecados. E ele diz o seguinte: que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, todo mundo andava antes de ser regenerado, ou seja, antes de nascer de novo, todas as pessoas andavam no curso desse mundo, e naturalmente, se andavam no curso desse mundo, eram mortos em ofensas e pecados. Agora, algumas pessoas vão dizer o seguinte: se nós somos mortos, então um morto não escuta, um morto não vê, um morto não fala, o morto está morto. Mas a questão é que essa interpretação de morto não é a interpretação bíblica. Por quê? Porque o morto para a Bíblia, nós já também comentamos isso ontem, não é visto de maneira como aniquilação. O morto ele é visto na Bíblia muito mais em relação com separação. Em que sentido então eu quero dizer? O morto, a pessoa que está morta em pecados e delitos, ela está separada de Deus. E aqui vocês podem acompanhar que em Isaías 59:2, Isaías 59:2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então a Bíblia diz que não há ninguém que entenda. Por quê? Porque ninguém ouve. Por que ninguém ouve? Porque nós cometemos pecado. E a Bíblia diz que Deus é luz, que Deus é pureza, que Deus é santidade. Ele não habita no pecado. Por não habitar em pecado e nós estamos em pecado, Ele está numa esfera e nós estamos em outra. Ou seja, nós estamos separados de Deus. Então, morto é morto no sentido de estar separado de Deus. É interessante vocês notarem que existe uma passagem muito interessante, e às vezes também muito difícil de se explicar, mas eu recentemente estive pregando na igreja sobre as 7 declarações que Jesus fez na cruz. E eu confesso que às vezes alguns pastores comentam comigo: que a gente faz culto de Santa Ceia há tanto tempo, e às vezes a gente tem dificuldade de encontrar textos para ir pregar na cruz. E é interessante que muitas igrejas as pessoas não estudaram isso. Falam: eu não sabia que Jesus falou 7 frases, que Jesus fez 7 afirmações na cruz. E eu expliquei e preguei sobre essas 7 declarações ou afirmações que Jesus fez na cruz. E em uma dessas declarações, que a gente conhece muito, Jesus ele brada na cruz dizendo o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani. E a Bíblia diz que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Agora a pergunta é: como que Jesus, sendo o próprio Deus, sendo filho de Deus, podia estar separado de Deus? Ele vai enfrentar, Jesus vai enfrentar uma separação, ainda que momentânea, de seu Pai. Por quê? Porque naquele momento
morrendo na cruz, ele se faz pecado por nós. O pecado da humanidade está sobre os ombros de Jesus. E no momento em que os pecados estão sobre os ombros de Jesus, Deus, naturalmente sendo santo, se separa de Jesus. E Jesus sente aquela separação e grita: por que me desamparaste? Ou seja, naquele momento, a separação. E a separação existe por quê? Por causa do pecado. Prestem bem a importância. Isso também é muito importante na questão do pecado. Prestem bem atenção. O pecado te separa de Deus. É isso que ele quer dizer. O pecado nos separa de Deus. Se o nosso pecado depositado sobre Jesus Cristo fez com que Jesus Cristo se separasse de Deus, imagine com a minha vida. Isso deve ser pensado antes de você cometer qualquer coisa, para dizer: o que eu estou cometendo na verdade quando eu peco, quando eu erro? Eu estou simplesmente começando a abrir mão do meu relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que eu peco, qual é a pior consequência? Eu estou me separando de Deus. Pecar é se separar de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Se nós nascemos em pecados, nascemos separados de Deus. Então, nós já entendemos, então ficou claro um dos primeiros pontos do arminianismo, que é a total depravação. Todo mundo entendeu? Nascemos feridos em pecados, recebemos essa herança pecaminosa do nosso primeiro ancestral, Adão. Então, todos nós não temos como buscar a Deus, a menos que Deus nos busque primeiro. Então, o arminianismo não defende o pelagianismo e muito menos o semi-pelagianismo.